Amém, irmãos? Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo de número 28. Semana passada, nós falamos aqui sobre 4 aves que o salmista, no Salmo de número 102, usou para ilustrar o sofrimento angustiante pelo qual estava passando. E nós tivemos a oportunidade aqui de relatar aos irmãos, dentro da palavra de Deus, que em algum instante de nossa vida nós às vezes somos forçados a passar por certas circunstâncias dos quais nós sentimos da mesma forma como o salmista sentiu. Embora sendo um salmo triste, nós mencionamos aqui que termina com palavra de esperança, pois o último versículo menciona e relata isto. E alguns irmãos pediram para que nós continuássemos a relatar e a falar sobre a águia, porque faltou ela, né? E nós iremos nessa noite falar um pouco sobre o crente e a águia. Que relação pode ter de simbolismo que faz dessa ave tão mencionada, ou por que não dizer a mais mencionada na Bíblia? Você vai encontrar diversos versículos aonde aparece esta ave nobre, tão admirada da fauna e pelos ornitólogos que cuidam dessa parte em estudar esses animais. Capítulo 40, versículo 28 a seguir diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador, ou melhor, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Meus irmãos, a ave águia, quando mencionada na Bíblia, ela transmite sempre uma conotação de majestade, a conotação de liberdade e de renovo. Há muita gente apenas que conhece o lado da águia pela forma com que ela se renova, e isso é largamente usado em ilustrações, em histórias, em contos motivacionais, cursos aonde os homens que entendido nesta área utilizam como exemplo de motivação e de renovo. Mas não é somente isso que a águia tem a nos ensinar ou nos assemelhar como na qualidade de cristão. Quando eu falei que ela lembra a questão de majestade, basta nós olharmos no capítulo 7 de Daniel, versículo de número 4, você vai ver ali que na visão dos animais, aparece ali o leão com asas de águia, e nós observamos perfeitamente que representava o Império Babilônico, e ali estava mostrando o apogeu e o lado majestoso daquele império, porque nas Bíblias Sagradas, sobretudo no livro de Daniel, quando se menciona ouro, leão e águia, aponta para a realeza, pois o ouro ele representa exatamente isso, o leão, o rei da natureza, e a águia, a rainha das alturas. Nós encontramos na Bíblia o próprio Deus, e eu gostaria que você lesse aí na sua Bíblia. O próprio Deus se valeu da figura da águia, quanto para demonstrar o seu amor e o seu cuidado para com Israel. Lá no livro de Êxodo, se você quiser conferir aí,
capítulo 19, versículo de número 4. E um outro irmão, por gentileza, abra em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 10 e ao versículo de número 12. Quem achou o Êxodo 19, 4, leia, por gentileza. Vós tendes visto. Isso. Quando vos levei sobre asas de águias, que vos trouxe a mim. Amém. Deuteronômio 32, 10 a 12. Quem achou, por gentileza, rapidinho. Achou na terra do deserto e no ermo solitário cheio de uivos. Trouxe ao redor, o instruiu, guardou com a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém? Observe que o próprio Deus, irmãos, ele se valeu desta figura para demonstrar a Israel o seu cuidado, o seu amor para com o seu povo. Se você ler no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, há uma visão da glória de Deus, aonde aparece a imagem de um homem com rosto de águia. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 9, há também uma menção exatamente em comparação a Ezequiel 1, versículo 10, o que nos dá a ideia de que a águia permeia toda a Bíblia Sagrada. E ela está em todos demonstrações de amor, de liberdade para com o povo de Deus. Quando eu falo que a águia, irmãos, é o símbolo da liberdade, eu estou me referindo a dizer que é a única ave que não pode ou nunca se viu viver em cativeiro. Na Olimpíada de Atlanta, em 1996, quando olhos do mundo inteiro estavam mirados para a TV para assistir o espetáculo de abertura daqueles Jogos Olímpicos, entre as demonstrações que ali ocorriam, aparece um homem voando, e ele aparece voando no cenário da abertura, e todos aplaudiram, e todos gostaram daquilo, mas ao final alguém perguntou, que coisa bonita, falou assim, não, mas não está perfeito, porque a ideia era que uma águia voasse junto com o homem, mas dias antes a águia havia morrido, e uma equipe de pessoas entendidas no assunto foram estudar o caso e disseram que o que levou a ave a morrer é que ela não foi criada para viver em cativeiro. Por isso que havia morrido. E quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós entendemos que nós servimos um Deus. Aleluia. Que nos deu a liberdade. E o próprio Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. O diabo não prende, irmãos, e não pode segurar alguém que foi liberto por Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daí a primeira aplicação que nós entendemos no contexto da águia, que a águia transmite, nos dá uma ideia de liberdade. Somos filhos de Deus, vivemos sob a liberdade de Deus, temos o Espírito Santo, que onde ele opera, onde há liberdade, diz a Bíblia. Então nós temos a liberdade de entrar na sua casa, adorar o seu nome, abrir a boca, glorificar a Jesus, falar língua estranha, receber visões dos céus, poder de Deus, porque somos um povo livre de todo o pecado. Ora, mas o que a águia pode nos ensinar mais? Primeira coisa, é que a águia tem alvos definidos. Os entendidos dizem que uma águia, quando ela vai mirar na sua presa, ela fica horas voando, até que ela tenha completo domínio sobre o alvo em que ela quer pegar. Amém? Ela possui alvo definido. Irmãos, se existe uma coisa mais horrenda na vida de um crente, é quando ele não tem alvos. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: olha, eu não vejo o que hajo alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram,
E avançando aos que estão à minha frente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Crente, irmãos, assim como a águia, ele precisa ter alvos definidos. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Jesus chega para um cego e diz assim: o que você quer que eu faça? Ele poderia dizer: me dê um denário, que era a moeda de maior expressão da época. Mas ele disse: não, que eu veja. Jesus encontra um homem num poço e diz: aleluia, você quer ficar são? O paralítico responde: mas não tem ninguém, Senhor, que me lance no tanque. Jesus estava querendo dizer assim: eu não perguntei isso para você, eu perguntei se você quer ficar são. O que você quer, meu irmão? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Ou você está esperando cair tudo do céu sem esforço algum? Deus age, irmãos, naquilo que você projeta fazer. Porque a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem de Deus. Se você tem projeto, se você tem objetivo a alcançar, Deus vai honrar sua fé, Deus vai lhe abençoar, e você vai alcançar se você espera no Senhor. Se você não espera, meu irmão, fica difícil. Então, primeiro, irmãos, a primeira lição que nós aprendemos é que ela tem alvo definido. Em segundo lugar, irmãos, a águia, ela tem determinação. Se ela vai numa presa e no primeiro bote ela não consegue, ela não desiste. Ela volta a circular nos céus até ter a segunda tentativa e oportunidade para isso. Há muita gente que pede, irmãos, muitas oportunidades na vida porque não tem determinação. Não é assim? Ah, irmão, já tentei esse negócio, não vai dar certo não. Larga isso para um lado. Isso não vai funcionar. Há um grande homem conquistador que recebeu o nome de Mongol. Esse camarada, ele foi ferido no braço e parte do seu braço foi arrancado na guerra, e ele estava sangrando. Ele entrou numa caverna, e enquanto estava ali sangrando o seu braço, o seu povo estava entregue aos inimigos. Ele ali esperando o seu braço sangrar até a morte, ele observa que uma formiga, ela sobe a parede daquela caverna com algo muito grande, maior do que ela nas costas, e cai. E ele disse que ele contou que ela tentou isso por 70 vezes. Ela subiu, caiu, mas voltou de novo. Ela não desistiu. E às vezes nós tentamos uma vez e abandonamos para trás a oportunidade. Se você já pensou, irmão, se Bartimeu fosse dar ouvidos à primeira menção que alguém fez para ele: cala, rapaz, fique calado. Mas a Bíblia diz que quando eles pediram para que ele calasse, ele clamou mais alto ainda, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, meu irmão? Era a oportunidade única que ele teria. Dali Jesus ia para o Calvário e não mais passaria por ali. Então agarre a sua oportunidade. Se Deus está falando com você, meu irmão, tome posse. Deus é fiel para honrar a sua palavra. Oh, glória! Deus é fiel. Aleluia. Nós sabemos que às vezes as coisas não funcionam como nós queremos. É verdade. Uma escritora por nome Gary Chapman, ela escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E ela conta algo muito interessante, engraçado, que uma certa vez ela estava brincando e ela olhou a sua mãe bordando alguma coisa no colo. E ela olhou de baixo para cima e disse: mãe, mas que coisa mais feia a senhora está fazendo? A mãe então pegou, sorriu para aquela criança, para o seu filho, colocou no colo. E quando ela olhou de cima, ela viu a beleza daquilo que a sua mãe estava fazendo. Assim Deus faz conosco. Nós começamos a olhar, irmãos, não está dando nada certo, não está entrando nos eixos que nós estamos querendo, até que um dia o Senhor nos coloca no colo e Deus mostra para nós o final de tudo aquilo.
Não é como você quer, irmãos, não é como eu quero, é como Deus quer, está nos projetos de Deus, no plano de Deus e no tempo de Deus. Aleluia. Você espera no Senhor. Aleluia. A segunda coisa que a ave ou a águia nos tem a ensinar é a respeito da sua visão. Os entendidos dizem que ela consegue enxergar a sua presa a 10.000 metros de altura. Você já imaginou um negócio desse, irmão? Lá das alturas, ela projeta a sua visão e consegue enxergar até uma formiga rastejando, se for preciso. Aleluia. Nós, como águia, precisamos ter esta visão. E diga-se de passagem, irmãos, que Deus nunca chamou um homem sem antes lhe dar uma grande visão. Deus chama Abraão para ser um pai de multidão de nações. Ele diz: olha as estrelas do céu, tente contar, assim será a tua descendência. Aleluia. Deus chama Moisés, e lá Moisés da sarça vê uma sarça que está em chama. A coisa mais fácil de acontecer no deserto é arbusto pegar fogo, irmão. No hebraico recebe o nome de flashnela, que é aquilo que é fácil combustão. E ali Moisés observa e vê aquele arbusto em chamas, mas um detalhe chama atenção: ele arde em chamas, mas não se consome. Era Deus projetando Moisés para uma visão diferente. E quando ele se aproxima antes daquele milagre essencial, o Senhor diz assim: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés. Aleluia. Deus sempre deu aos homens que chamou uma grande visão. Se Deus, irmãos, Ele tem algo com você, saiba, Ele vai te dar uma visão muito grande. E você precisa ser águia para entender o que Deus está lhe mostrando. Amém? Aleluia. A minha Bíblia diz que um moço chamado Gease, ele levanta de manhã e fora da tenda vai pegar alguns gravetos para fazer um café para o profeta. E quando ele percebe, irmãos, ali, ele observa olhando para os montes e vê os montes tomados de assírios. Eles estão perdidos. Ele volta para a tenda e chama o profeta e diz: meu Senhor, estamos perdidos, estamos cercados. A Bíblia diz que o profeta sai para fora e estende a sua mão para orar para aquele moço. Diz assim: orar para os olhos desse moço, para que ele veja. E quando aquele moço abriu os olhos, ele viu carros e cavalos de fogo que estavam por cima. Se você quiser continuar enxergando miséria, irmão, destruição, apenas coisa que não vai levar a sucesso, é essa visão que você vai ter de Gease. Mas se Deus abrir os seus olhos, Deus vai ver vitórias, Deus vai ver o Senhor pelejando por você, Deus vai ver, irmãos, vai mostrar para você portas abertas, cura de enfermidade, solução de problemas. Aleluia. Aleluia. Lembro-me quando vim para o setor 6, no ano de 2003, congregava no setor 47, e quando chegamos na congregação aqui, houve um propósito da parte de Deus de abrir uma congregação que hoje é o Jardim do Prá. O Jardim do Prá começou na congregação numa ruazinha sem expressão nenhuma. Meu irmão está aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. Começou a congregação com 15 pessoas. E nós congregávamos, e nós pregávamos, e nós falávamos de Jesus, irmãos, e o negócio não ia. Até que um dia o meu pastor, na época, pastor Carlos César, eu disse: pastor, nesse lugar aqui não tem água não, rapaz, tem que sair desse lugar. Rapaz, mas vamos para onde? Vamos para a avenida. O salão custava R$700. O salão da avenida custaria R$1.200. Olha, irmão, 15 pessoas para pagar um salão de R$1.200. Ele falou: rapaz, mas vocês estão doidos? Nós vamos para quase o dobro. E eu lembro que nós falamos para ele assim: pastor,
Se nós abrirmos ali o salão, Deus vai abençoar. E nós não precisaremos nos esforçar para pagar. Rapaz, pela fé nós abrimos. No primeiro culto tinha 28 visitantes. Amém? E dali a igreja subiu em popa, irmãos. Está até hoje ali, pela glória de Deus, a congregação do Jardim do Prá. Se você tem a visão pequena, irmãos, isso vai determinar a sua vitória. Não estou pregando aqui prosperidade para você não, irmão. Estou pregando é fé, irmãos, é visão de águia. Se tu é filho de Deus, é crente em Jesus, você está entendendo o que eu estou dizendo. Aleluia. Visão, a visão de águia. O outro detalhe que a águia nos chama a atenção é que é a única ave que enfrenta a tempestade. Quando a tempestade se forma, irmãos, as outras aves procuram abrigos. A águia não. Ela projeta-se para o meio da tempestade, no olho do furacão. E ali ela voa, atravessa a tempestade, fica acima da tempestade. Aleluia. Amém? O que nós aprendemos com isso? Você também pode passar por tempestades. Você não pode ficar na tempestade, senão tu morre. Porque tem crente que fica na prova o ano inteiro, irmão. Irmão, como é que está? Com Jesus no barco, tudo bem. Está nada, irmão. Passa daqui a 6 meses, como é que está, irmão? Estou na prova. 8 meses, estou na prova ainda. 1 ano na prova, irmão, ainda. Estou fazendo aniversário. Não sai de lá, irmão. O crente, ele passa pela prova. Glória. E quando ele atravessa do outro lado, irmão, aleluia, aí é cânticos, adoração, louvor, exaltação ao nome de Jesus. Tu é águia, meu filho. Agora, se tu quiser ser um avestruz, enterrar sua cabeça na terra, irmãos, e deixar o mundo se acabar para o seu lado, é problema seu. Mas se você é uma águia, você atravessa, você conta experiência para os outros, você conta exemplos, experiências com Deus que você viveu, para acrescentar a fé de outros. Aleluia. Deixa eu correr aqui, senão não termino. O outro detalhe que me chama a atenção é que as águias, elas aprendem a voar muito cedo. Os entendidos dizem que a mãe águia pega pelo seu bico o filhotinho de águia que está lá dentro do ninho e tira do seu bico e joga para fora. E ela não está nem aí o que está acontecendo, irmão. A águiazinha está lá caindo penhasco abaixo, se batendo do jeito, e a águia só está observando. E a águiazinha está descendo numa velocidade terrível, tentando bater as asinhas para aprender a voar. Até que quando a mãe percebe que a águia pequena, o filhote, vai se arrebentar no meio dos penhascos, ela desce. A águia é a única ave que não precisa bater asa para voar. Ela tem uma projeção na sua asa que é o suficiente para que ela voe e dê rasantes sem precisar bater a asa. Chegam a dizer que a velocidade quando ela desce de penhasco abaixo chega a 300 quilômetros por minuto. E quando está a vizinha para cair lá no chão, ela desce, ampara por debaixo das suas asas e a leva em segurança até mais uma vez no seu ninho. Quando chega no ninho, ela bate a asa na cabeça da vizinha, como que quisesse dizer: eu não quis lhe matar não, eu estava apenas ensinando a voar. Aleluia! Oh, glória! Há momentos em nossa vida que você pensa que vai morrer, irmãos. Deus não está querendo lhe matar não, está lhe ensinando a voar. Esta prova não vai acabar com você, não vai lhe matar não. Deus está olhando por você. O salmista Davi diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória. Deus cuida de você, Deus protege você.
Deus guarda você. Oh, glória. Oh, Jesus está presente aqui essa noite, meu irmão. Aleluia. 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 Oh, glória. Deus está lhe ensinando a voar. Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele não cuidou, ou ele vai cuidar, não, ele tem cuidado de você. Aleluia. 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 Um outro detalhe, irmãos, é que a ave, quando ela pressente que a morte se aproxima, escute isso, a águia voa ao penhasco mais alto possível e lá aguarda com resignação a sua morte. A coisa mais difícil, ou que eu nunca ouvi, é encontrar cadáver de águias por aí. Aleluia. Assim é o crente em Jesus. Apóstolo Paulo estava tendo, irmãos, estava para ter sua cabeça decapitada no jardim de Nero. Mas antes de morrer, ele chega a dizer: me dê uma caneta. Irmãos, quem vai ter inspiração de escrever alguma coisa no momento da morte? Mas Paulo pega uma caneta e escreve: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Para finalizar, não dá mais tempo, o horário foi embora. Mas há uma coisa que a águia, irmãos, ela não aceita. A águia não aceita a vida irrenovável. Quando ela percebe que as suas unhas crescem desordenadamente, que ela não consegue mais pegar a presa, o seu bico atrofia, de forma que ela não consegue também mais bicar algo, absolutamente nada. Ela se reserva para longe dos penhascos e fica nessa região de 12 a 16 semanas. Esse é o período em que ela projeta e escolhe para, irmãos, quebrar o seu bico. Ela bate até que o bico velho caia. As unhas são arrancadas pelo próprio bico. E depois que ela arranca aquela crosta, aquele bico terrível, aquelas unhas também, e ali sangra, ela então dá um rasante no oceano, mergulha, porque o salito do oceano estanca o sangue, e depois ela sobe, projeta-se para as alturas, lançando para trás as penas velhas, as penas que não servem mais, e vai se renovando diante da luz do sol. Aleluia. Quando nós sentirmos, irmãos, que nós não temos mais condições, há momentos em nossa vida que estamos assim também. Há momentos que nós chegamos na igreja, irmão, não sentimos nada, é verdade. Alguém do nosso lado glorificando a Jesus, falando em estranho, derramando as suas lágrimas, nadando na graça, e nós estamos secos, sem nada a receber. Aleluia. Esse é o momento que nós temos que nos ferir na rocha ferida de Merimbá. Aleluia. Depois de mergulhar no oceano do Espírito Santo, Deus renovará as nossas forças. Aleluia. Aleluia. Mas isso só acontece porque o texto diz: os que esperam no Senhor. O problema aqui, irmãos, é esperar em Deus. Nós somos projetados para a vida rápido, para querer que as coisas aconteçam no nosso meio, no nosso cronograma, mas Deus tem o seu tempo. Nós temos que entender que Deus trabalha no seu tempo. Aleluia. Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Eu acho interessante que o texto diz assim: os jovens certamente cairão, ou melhor, se cansarão, e certamente cairão. Presta atenção aqui, irmãos, todo mundo aqui sabe que há um período em nossa vida, irmãos, há um período em nossa vida que a nossa força não é a mesma. O nosso organismo não responde com a mesma velocidade de há 40 anos atrás. É verdade. O tempo chega para todo mundo, meu irmão. Ou tu pensa que você vai estar com essa cabeleira bonita para o resto da vida? Uma hora o vento leva. Uma hora a visão cansa. Uma hora os dentes caem. As pernas, irmãos, ficam tropas. O cansaço chega. É bíblico isso. Basta ler lá em Salomão, quando escreveu Eclesiastes. Ele faz o relato exclusivo, irmãos, de quando a velhice vai chegando. As forças se perdem, caem. Mas o profeta Isaías diz que há um Deus que renova e dá força. Ele dá força tanto ao cansado, como multiplica aquele que já está caído. Aleluia. Mas o texto termina, irmãos, mostrando a grande esperança do que nós acabamos de ler. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Irmão, não dá mais tempo não. Gostaria de terminar, mas não dá. Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A mesma conexão de Isaías está com o salmista do Salmo 103. Versículo 5, ele diz: que enche a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Deus é fiel. Se tu é águia, continue esperando em Deus, porque Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua alegria. Amém? Alguém entre nós essa noite que talvez porventura está aí, irmãos, parado, e Deus falou com você, você quer voltar para Jesus hoje? Levante a sua mão, quero orar por você. Alguém que quer receber ou aceitar Jesus, que está conosco hoje? Aleluia. Jesus está falando com você essa noite. Renovar suas forças, te dar um novo sentido de vida. Alguém entre nós? Que não tem, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.